E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aí do nosso canal Carros e Muito Mais. Sou André Baracho e venho trazer para vocês aí um conteúdo sobre sistemas de arrefecimento. Sistema de arrefecimento que é um tema tão importante aí quando falamos de motores de ciclo Otto, motores de ciclo diesel. E a primeira pergunta que não quer calar: seu motor precisa funcionar frio ou quente? Existe um mito da caverna aí que as pessoas diziam que o motor ele tinha que trabalhar frio. Quanto mais frio, melhor. Que aqui em Pernambuco é quente. Para quem está assistindo o nosso canal aí é de outra localidade, nós estamos aqui em Pernambuco. Então aqui é bem quente. As pessoas diziam que o motor tinha que trabalhar frio, que o calor fazia mal para o motor. Na realidade, o motor precisa trabalhar na temperatura ideal de trabalho. Cada motor tem uma faixa de operação, varia 92 graus, 105 graus, 103 graus, 100 graus. Então, existe uma variação aí de temperatura, um range que varia em pouco acima de 90 graus, 92 graus, até 100 graus, 102 graus, 103. Tem motores que atingem até 107 graus. Então isso varia aí de motor para motor, tá pessoal? Então, antes de mais nada, nós precisamos conhecer os componentes do sistema de arrefecimento. Para que o nosso sistema de arrefecimento funcione de uma forma excelente, de uma forma otimizada, nós precisamos de cara de um radiador. O radiador é o componente responsável por realizar a troca de calor. Ele vai receber o fluido que vai estar circulando por galerias, no caso o aditivo com a água destilada ou o aditivo puro, depende do sistema, do que você está usando no seu sistema. E esse líquido de arrefecimento ele vai estar a uma temperatura muito alta, uma temperatura bem mais alta que o motor vai trabalhar normalmente. E ele precisa diminuir essa temperatura para que não ocorra problemas de aquecimento exagerado. Então esse líquido ele é direcionado para o radiador diminui essa temperatura e esse líquido volta para o bloco do motor para continuar removendo o calor. Esse fluido ele passa por tubulações de plástico, tubulações que podem ser de borracha, como mangotes, ou até mesmo de metal, tá? Então, esse fluido ele vai estar sendo conduzido para esse radiador e para outros componentes aí do nosso motor através desse tipo de tubulação. Mas, assim que nós ligamos o motor, esse fluido não vai diretamente para o radiador. Ele fica circulando dentro do motor até chegar o momento de que ele aqueceu e ele vai começar a realizar a troca de calor. Para que esse fluido gire, para que esse fluido seja agitado e que ele tenha um fluxo, é necessário uma bomba d'água. Bomba d'água muito similar ao funcionamento da bomba d'água da sua casa. Só que aqui nós temos uma aplicação para bomba d'água de motores, que ela é um pouquinho diferente, mas o princípio é muito similar ao que nós temos aí no nosso motor, tá? Então, essa bomba d'água vai acelerar esse fluido, vai fazer esse fluido se deslocar, esse líquido se deslocar dentro do bloco do motor. Quando ele atingiu a temperatura de trabalho, aqueceu o suficiente para abrir uma válvula que tem aqui, ó, chamada de válvula termostática. Ele vai fazer com que essa válvula termostática ela abra apenas com calor. Quando ela recebe o calor, ela se deforma e aí ela vai abrir a passagem para o fluido circular pela parte superior da tubulação, entrando na parte superior do radiador, realizando a troca de calor e saindo na parte de baixo com temperatura mais baixa, mais frio, e voltando para dentro do motor para voltar a refrigerar o motor. E o fluido e o líquido de arrefecimento vai ficar circulando sempre nesse sentido, tá pessoal? Mas acontece que quando a temperatura do motor excede um pouco a temperatura ideal, ele precisa de um reforço. Esse líquido, para que ele diminua a temperatura, ele precisa de um reforço. Esse reforço é um reforço de ventilação extra, uma ventilação forçada, que pode ser nos motores de ciclo Otto normalmente por um eletroventilador,
E nos motores diesel, uma embreagem viscosa. Então são os componentes que vão provocar uma ventilação forçada aí para o nosso radiador, tá? Se for ciclo Otto, nós vamos ter eletroventilador. Se for ciclo diesel, nós vamos ter uma embreagem viscosa. Podemos ter também eletroventilador, mas na linha pesada nós vamos ter aí uma embreagem viscosa. Lembrando que não podemos deixar de falar sobre quem vai fazer, quem vai determinar quando que esse eletroventilador vai funcionar. Que vão ser sensores de temperatura, ó, que vão ser instalados no bloco do motor. Sensores esse que vão informar. Sensores esse que vão informar tanto ao painel, tanto ao painel de instrumentos, quanto à central de injeção eletrônica. Vai informar o que? A temperatura que o motor está. Depois que ele informa para esse painel de instrumentos, você vai estar controlando lá, vai estar podendo observar a temperatura que o motor está. A central de injeção vai saber a temperatura que o motor está. E ele vai enviar um sinal para o eletroventilador funcionar. Manda um pulso elétrico para um relé e o relé vai alimentar o eletroventilador. Não podemos esquecer do reservatório de expansão. Ó. Ele está localizado aqui. Ó. Esse reservatório ele tem a finalidade reservatório de expansão. Esse reservatório tem a finalidade de acumular o líquido quando ele dilata. Quando ele aquece, ele dilata, ele aumenta o seu volume. Quando ele resfria, ele contrai. Então, essa dilatação e essa contração do fluido ele vai ser armazenado no reservatório de expansão. Ele vai servir de suprimento e reabastecimento do sistema também. Vale lembrar que ele precisa de uma tampa para fazer a vedação. Assim como o refrigerante, se você deixa ele sem a tampa, ele sai o gás. O líquido de arrefecimento precisa da tampa. Não é que vai sair o gás do líquido de arrefecimento, que ele não tem gás. Mas ele é essencial para que o sistema funcione da forma correta. Assim como a panela de pressão precisa de uma tampa para que ela funcione, a garrafa de refrigerante precisa da tampa para que ele mantenha o refrigerante com gás. O sistema de arrefecimento precisa estar tampado, hermeticamente fechado. Ok? Para que ele adquira a pressão ideal de trabalho, para que ele adquira a temperatura de trabalho também e o sistema funcione de forma eficiente. Ok, pessoal? Mas na frente vamos fazer outros vídeos com explicação mais detalhada de alguns componentes. Já peço perdão pela letra horrível que ficou aí, mas eu ainda estou me acostumando com essa mesa que eu estou utilizando aqui. Mas na próxima, garanto a vocês que vamos ter uma apresentação bem melhor. Obrigado, pessoal. Curte o canal, segue aí o vídeo. Eita, é o contrário, né? Curte o vídeo e segue o canal, tá? Obrigado aí, pessoal. Até a próxima.